Irmãos, eu peço que vocês abram vossas Bíblias. Em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 12 ao 26. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 26. Antes disso, eu gostaria de contar uma breve história. Uma história de um brasileiro. No dia 17 de dezembro de 1865, era ordenado no Brasil, pelo recém-instalado presbitério do Rio de Janeiro, o primeiro pastor brasileiro. O primeiro pastor brasileiro e o primeiro pastor presbiteriano. O paulista, filhos de portugueses, José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição era conhecido como o padre protestante. Ele não foi, como eu disse anteriormente, o primeiro pastor presbiteriano, mas ele foi o primeiro pastor brasileiro. José Manuel da Conceição, ele nasceu na cidade de São Paulo, no ano de 1822. Em 1844, ele foi ordenado como padre católico. E pelo espaço de 18 anos, exerceu o cargo de paróquio em diversos lugares da sua província natal. Mas não era esse o motivo pelo qual ele era chamado pelos seus contemporâneos como padre protestante. É que mesmo antes de deixar de ser padre, mesmo antes de deixar a batina, ele já aborrecia os bispos católicos ao estimular que os seus paróquios lessem a Bíblia. Este homem estimulava a leitura bíblica e isso irritava as lideranças da Igreja Católica, ao ponto que ele era colocado para paróquias no interior, paróquias isoladas. Contudo, o reverendo Alexander Beckford, que trabalhava em Brotas, que estava iniciando um trabalho missionário em Brotas, no interior de São Paulo, ouviu falar desse certo padre católico romano que lia a Bíblia e manifestava interesses por seus ensinamentos. Beckford não perdeu tempo e foi fazer uma visita a esse breve sacerdote, uma visita a esse jovem sacerdote. Essa visita vai ser um ponto marcante na mudança de vida de Conceição. Conceição imediatamente partiu para o Rio de Janeiro, a fim de conhecer Simonton, o pioneiro da igreja presbiteriana no Brasil, o missionário que veio para instalar a igreja presbiteriana no Brasil, aquele jovem pastor. E Conceição foi imediatamente para o Rio de Janeiro se instruir com Simonton. No dia 23 de outubro de 1864, o ex-padre José Manuel da Conceição professava sua fé em Cristo Jesus tão somente como seu Redentor e Senhor, tornando-se membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Com base nisso, irmãos, eu gostaria de trazer um breve recorte, um breve contexto dessa epístola que vamos ler, dos versos que vamos ler. Como vimos semana passada, Paulo sentia saudade da igreja de Filipos. A igreja em Filipos era uma igreja muito amada por Paulo. Filipos foi a porta de entrada do evangelho na Europa. E Paulo tinha um carinho cordial pelaquela igreja. Paulo estava preso. Era a primeira prisão do apóstolo. Contudo, ele escreve para essa igreja não se queixando, mas agradecendo, porque essa igreja era uma igreja parceira da propagação do evangelho. Essa igreja era uma igreja, como vimos semana passada, que contribuía para o avanço do reino de Deus. E essa igreja, ela contribuía de três formas. Ela contribuía nas orações, ela contribuía financeiramente e ela também contribuía no trabalho em prol do reino de Deus. Paulo sentia gratidão e saudade da igreja em Filipos, como podemos ver nos versos 7 e 8. Atente comigo para o verso 7 e 8, que diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós,
na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo sentia saudade daquela igreja. Paulo estava escrevendo para encorajar aquela igreja e para encorajar aquela igreja a se alegrar em Cristo. Mas diante de tudo isso, mesmo preso, Paulo agora apresenta para essa igreja um motivo de sua alegria. E a sua alegria estava em servir a Cristo. Toda a perícope, todo o trecho das Escrituras, ele vai falar sobre o motivo da sua alegria. O apóstolo Paulo estava em torno de críticos, estava sofrendo críticas. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo tinha sofrido. Contudo, ele estava alegre e ele vai expressar a esses irmãos o motivo da sua alegria. Com base nisso, eu gostaria que você lesse comigo do verso de número 12 ao verso de número 26 do capítulo 1 de Filipenses, que diz: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, enceradamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, ó Senhor. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor ilumine nossas mentes nesse momento, que possamos ouvir a Tua voz, porque todas as vezes, ó Deus, que Tua palavra é pregada com fidelidade, é o Senhor que está falando conosco. Pai, me usa com fidelidade, me usa como um arauto fiel, que transmita tão somente aquilo que o Senhor diz em Sua palavra. Senhor, ilumina a mente da Tua igreja, para que ela ouça a Tua palavra e guarde no coração, Senhor. E que possamos ser edificados pela Tua voz, ó Senhor. Ó Senhor, somos gratos a Ti, por nesse dia, um domingo, um dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, termos esse privilégio de estarmos aqui, para ouvir a Tua voz. Ser conosco nesse momento, ó Deus. É assim que Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é o contentamento de servir a Cristo. O contentamento de servir a Cristo. Como vimos no contexto, Paulo estava feliz, mesmo passando por uma situação difícil. E ele agora vai expressar o motivo dessa felicidade. E por isso o tema que vamos abordar é o contentamento de servir a Cristo. E eu gostaria de trazer o primeiro ponto. Podemos ter alegria discernindo o passado.
podemos ter alegria discernindo o passado. Atente comigo para o número 12, que diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não se concentra no seu sofrimento. Paulo ele não se concentra na autopiedade. Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar, impedido de plantar igrejas, impedido de visitar igrejas já plantadas. Paulo não enfatiza aqui no seu sofrimento, mas ele enfatiza em todo instante no progresso do Evangelho. Sabe, irmãos, o que Paulo está querendo mostrar é que nós somos vasos de barro, mas o conteúdo que levamos é precioso. A causa é mais importante do que a nossa vida. A causa do Evangelho é mais importante do que nossa própria vida. O apóstolo não estava interessado no seu bem-estar. Ele estava interessado no avanço do Evangelho. Paulo olha para trás e ele não murmura de estar sofrendo pelo Evangelho. Ele não murmura das perseguições, das calúnias de até muitos crentes que o caluniavam. Ele não murmura diante das adversidades. Mas ele olha para trás e diz que aquilo tudo está contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo está passando por muitas lutas. Ele passou por muitas lutas até chegar em Roma. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, mas em nenhum momento perdeu de vista a direção da soberania de Deus em sua vida. Diante de todos esses acontecimentos, ele sabia que tudo aquilo não era fruto da casualidade, nem muito menos de um determinismo, mas tudo aquilo estava debaixo da providência de Deus. Paulo sabia que sua vida estava sendo guiada pela providência de Deus, que Deus guiava o seu destino e que seus sofrimentos estavam incluídos no plano de Deus. Paulo ele foi perseguido, Paulo ele sofreu, contudo ele via que Deus estava sendo glorificado naquilo. Ele olhava para o retrovisor e ele não se arrependia. Muito pelo contrário, ele olhava pelo retrovisor e via que valeu a pena, porque era pelo Evangelho. Ele via que valia a pena. Paulo ele poderia murmurar. Paulo era um judeu que tinha cidadania romana, era um homem influente. Paulo perdeu muito dos seus privilégios. É por isso que no capítulo 4 ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer justamente que ele sabe estar na pobreza, na escassez e também na riqueza. Porque Paulo ele não estava olhando para si, mas ele estava olhando para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Paulo aqui ele não está culpando a Deus, ele não está culpando os homens que o açoitaram, que o prenderam. Paulo aqui ele não está culpando o diabo, mas Paulo aqui ele está olhando para a soberania de Deus sobre a sua vida. Paulo olha para o retrovisor e ele vê Deus em toda a sua trajetória. E ele vê Deus guiando os seus passos. Ele vê Deus o guiando. E por isso Paulo tem alegria. Paulo tem alegria por discernir o passado. Muitas vezes o passado nos persegue. Muitas vezes o passado nos assombra. Muitas vezes murmuramos por coisas que já aconteceram. Porque não olhamos para a soberania de Deus em nossa vida. Porque não olhamos para o Deus soberano que está guiando a nossa vida, que está guiando os nossos passos. Que está guiando o nosso caminhar. Paulo sofrendo pelo Evangelho. Em nenhum momento ele murmura. Diferentemente da outra série que tivemos em Jonas. Um homem que murmurava diante de Deus. Nós vemos aqui um homem que entende a causa do Evangelho. Um homem que não murmura diante de Deus. Um homem que ele entende que o seu sofrimento ele serve para o progresso do Evangelho. Um homem que entende que passou por dificuldades para uma causa maior. Um homem que entende que é como um vaso de barro que leva um tesouro precioso, que é o Evangelho. Paulo sabe discernir o seu passado. E ele sabe que para ter alegria, ele precisa discernir o seu passado, confiando na soberania de Deus sobre sua vida.
ele sabe que Deus está guiando sua vida, que ele não está sozinho, que Deus, em sua providência, está cuidando dele em todos os momentos. Em todas as prisões, em todos os acidentes, Deus estava com ele. E é por isso que Paulo discerne o passado, e ele tem alegria em discernir o seu passado. Ele não tem um passado que o assombra, um passado que gera raiva, revolta em seu coração. Muito pelo contrário. Ele olha para o seu passado e ele vê Deus agindo em sua vida. Ele vê Deus o guiando para o progresso do Evangelho. Irmãos, agora eu gostaria de atentar com vocês para o verso de número 13 ao 18, onde vamos ver por que o apóstolo se alegrava no presente. E o ponto que iremos ver é: podemos ter alegria no presente. Atente comigo para o verso de número 13 ao verso de número 18, que diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, Paulo, mesmo estando preso, ele sabia que o Evangelho estava livre. O apóstolo poderia estar preso, mas a palavra de Deus estava livre. Ele sabia que ele tinha suas limitações, mas o Deus soberano, não. O Deus soberano que tem poder está com a sua palavra livre. E Paulo vê isso. Paulo poderia estar se martirizando daquela situação que estava agora no presente. Paulo estava preso. No entanto, Paulo usa daquela situação para pregar a palavra. Paulo, mesmo preso, pregou de tal forma que atingiu a guarda real. Veja, o verso 3 diz que, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e todos os demais. Paulo estava preso por um soldado romano da guarda da alta corte de Roma. Um soldado daquele ficava preso com Paulo aproximadamente 6 horas por dia. Durante um dia de 24 horas, Paulo estava acorrentado a 4 homens, cada um com um turno de 6 horas. Paulo se utilizava dessas 6 horas para pregar o evangelho para esses homens. E aqueles guardas estavam se convertendo. Ao invés de murmurar, ao invés de ter uma autocomiseração, uma autopiedade, Paulo estava avançando, pregando o evangelho, mesmo preso, mesmo com suas limitações. E aqueles homens estavam se convertendo. E aqueles guardas estavam se convertendo. E ele diz no final do verso 13, e de todos os demais, ou seja, os oficiais, as pessoas que estavam nos tribunais romanos. Paulo não perdia tempo de pregar o evangelho para aquelas autoridades que chegavam a ele, que ele era conduzido a elas. Ele não perdia tempo. E a partir disso, em Roma, o evangelho estava sendo proclamado. O evangelho estava sendo proclamado para a alta sociedade do império. O apóstolo que estava preso não estava perdendo tempo, não estava murmurando, não estava com a autocomiseração. Muito pelo contrário, ele estava avançando. Ele estava pregando. Ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava glorificando a Deus na situação em que ele se encontrava. O verso 14 diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, quando Paulo chegou em Roma, o próprio evangelho chega em Roma. Quando Paulo chega em Roma, aquelas irmãos daquela cidade começam a se mobilizar para pregar a palavra. Paulo chegando em Roma, ele não é apenas um prisioneiro, mas ele era o próprio evangelho chegando naquele lugar.
A igreja em Roma se mobilizou a pregar. Os crentes em Roma se despertaram e anunciar o evangelho e se engajaram na pregação. Só pela presença do apóstolo, a igreja em Roma começa a se mobilizar e a pregar. E, o verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Um despertamento aconteceu naquela igreja. Aquela igreja se mobiliza para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho. Contudo, esse despertamento não atingiu a todos os crentes. A igreja em Roma ela estava dividida. E a divisão da igreja em Roma não era uma divisão doutrinária, mas era uma divisão motivacional. Enquanto alguns pregavam por amor ao evangelho, outros pregaram por inveja de Paulo e querendo gerar uma disputa com Paulo. Observe o que diz. No verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. A palavra porfia significa disputa. Então, pessoas que queriam competir com Paulo. E outros, porém, o fazem de boa vontade. A palavra que proclamam no grego, ela traz um sentido justamente de arauto. Então, aquela igreja ela não tinha problemas doutrinários. Aquela igreja estava sendo fiel à doutrina. Eles estavam pregando todos corretamente. Contudo, aquela igreja estava dividida. Porque alguns não estavam com a intenção do coração correta. Alguns pregavam com o coração fixado no amor de Deus manifesto pelo seu Filho Cristo Jesus. Alguns pregavam por inveja e por competição com o apóstolo Paulo. Aquela igreja estava dividida diante dessa situação. Uns pregavam por amor ao evangelho, outros querendo disputar e com inveja do ministério do apóstolo Paulo. E nós vemos essa divisão de motivação dentro dessa igreja. Contudo, mesmo diante dessa situação, Paulo não se defende. Paulo não se troca com aqueles que estavam com inveja. Muito pelo contrário. Ele não está incumbido de se defender, mas ele está incumbido de defender o evangelho. Para ele, mesmo sendo um apóstolo, pouco importava se alguns faziam isso querendo ser melhores ou maiores do que ele, por inveja. O que importava era que Cristo fosse proclamado. Pouco importava da inveja daqueles que queriam competir com ele. O que importava era que Cristo fosse proclamado. E ele vai dizer justamente isso. No verso 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Paulo não se importava em se defender. Paulo não importava em competir com aqueles homens. O que importava para Paulo era que o evangelho fosse pregado com fidelidade. O que importava para Paulo era que o evangelho avançasse. Era isso que importava para o apóstolo. E ele vai dizer no 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insecretamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo não estava levando em consideração as críticas. Paulo estava preso. Paulo estava vendo pessoas com inveja dele, querendo competir com ele, mas ele não levava em consideração a isso. O que importava para o apóstolo era que o evangelho fosse propagado. Paulo não queria ficar com disputinha com aqueles homens. Paulo não queria ficar com ciúminhos daqueles homens, mostrando ser um apóstolo. O que importava para Paulo era que o evangelho fosse propagado. Paulo sabia quem era o Deus dele. Paulo sabia quem o chamou. Paulo tinha convicção da sua fé em Cristo. E o que importava para ele é que o evangelho fosse proclamado com fidelidade. Mesmo que alguns não tivessem com a motivação correta. Mesmo que alguns daquela igreja estivessem fazendo isso por inveja. Estivessem fazendo isso querendo competir com ele. Mas ele não levou isso em consideração. Ele queria que Cristo fosse pregado. Quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Ou seja, o apóstolo preso, o apóstolo com pessoas que o invejavam, mesmo assim ele estava feliz. Ele diz,
com isso me regozijo, ou seja, com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Ele se alegra porque, para o apóstolo Paulo, o avanço do evangelho é maior do que a sua prisão e maior do que as calúnias que estavam sobre ele. O que importava para Paulo era a causa. Como eu falei, a causa é maior do que o mensageiro. A causa é maior do que aquele que leva. E o apóstolo entendia isso. E por isso ele se alegrava. Ele se alegrava num presente. Ele se alegrava numa situação difícil. Porque ele entendia o sentido da vida. Ele sabia que o sentido da vida era glorificar a Deus. Ele sabia que o sentido da vida era viver para a glória de Deus e propagar o seu evangelho. Ele sabia disso. Ele olhava para o passado, via a soberania de Deus sobre sua vida e se alegrava. Ele olhava para o presente, via a causa da sua prisão e se alegrava. Porque ele ainda podia pregar o evangelho. Porque ele estava pregando o evangelho e Cristo estava sendo glorificado. E isso gerava alegria no apóstolo. Paulo se alegrava com isso. Mas Paulo também tem alegria no futuro. Paulo também tem alegria no futuro. E com isso eu gostaria de trazer o último ponto. Temos a esperança de uma alegria futura. Observe comigo o verso 19 ao 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo não era uma pessoa que tinha prazer no sofrimento. Paulo não era um masoquista, uma pessoa que se alegrava em sofrer. Paulo era um cristão. E ele acreditava que o seu sofrimento não era algo que gerava um mérito. Mas ele sabia que o seu sofrimento era por uma causa nobre, pelo Evangelho. Paulo ele queria sair da prisão. Paulo ele confia na resposta de Deus à oração. Paulo ele é o maior teólogo da história da igreja, do cristianismo. Contudo, ele nos ensina algo muito importante. Que teologia, que conhecimento bíblico é feito de joelhos. A verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento de Deus nos faz nos prostrarmos diante dele. O conhecimento de Deus que não faz isso, o conhecimento de Deus que nos deixa arrogantes, não vem de Deus, não vem da palavra de Deus. Paulo ele mostra a dependência do Senhor. Olha o que ele diz no verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo ele pede oração àquela igreja. Paulo diz, irmãos, estamos na dependência do Espírito Santo. Pelo nome de Cristo Jesus eu serei liberto dessa cadeia. Paulo estava preso, mas ele não estava ali naquela cadeia se remoendo. Ele estava ali naquela cadeia focando no futuro, avançando, e é para isso que somos chamados. Muitas das vezes, irmãos, nos acomodamos, nos angustiamos, mas o Evangelho nos chama a avançar. Como eu falei já aqui algumas vezes, eu não gosto de uma ideia onde as pessoas muitas vezes dizem que a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital porque quando você vai no hospital só tem pessoas doentes. Os que não estão doentes estão cansados de trabalhar. A igreja ela tem sim uma área hospitalar.
Ela tem, assim, uma ala para cuidar daqueles que estão doentes espiritualmente. Mas a igreja é o exército de Cristo. A igreja é chamada para avançar, irmãos. A igreja é chamada para proclamar o evangelho e sempre está avançando. Paulo estava preso, mas ele não estava se maldizendo naquela cadeia. Ele não estava parado olhando para o tempo. Ele estava pensando no futuro. Ele estava pedindo oração porque ele queria estar liberto para propagar o evangelho. Ele estava avançando. Ele não deixou que o medo o paralisasse. Ele não deixou que as algemas o paralisassem. Ele não deixou que os açoites o paralisassem. Ele estava avançando. Paulo avançava. Paulo estava olhando para o futuro. E por isso que ele estava alegre. Porque ele tinha esperança futura. Ele confiava na oração do povo de Deus. Ele sabia que a oração do povo de Deus é atendida pelo próprio Deus. E ele diz justamente isso. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa oração e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava olhando para adiante. Paulo estava prosseguindo. Mesmo preso, Paulo estava olhando para o futuro. Mesmo preso, Paulo estava olhando para o porvir. Paulo tinha esperança. E isso gerava alegria em seu coração. Paulo é um cristão. E ele era um homem que estava olhando para o futuro. Mesmo que muitas das vezes as adversidades fizessem que ele olhasse para o futuro nas pontas dos pés, diante de um grande muro, mas ele estava olhando para o futuro. Ele estava olhando adiante. Ele estava olhando para frente. Ele tinha expectativa e esperança. Observe comigo o que vai dizer o verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele olha para a frente. Ele tem expectativa, ele tem esperança. Ele tem uma mira no futuro. Ele prossegue adiante, mirando, olhando para o seu alvo, sem se desviar do seu alvo, que é Cristo. Ele deseja alcançar o amanhã. Paulo, ele não desejava ser envergonhado. Existiam muitas acusações contra Paulo. Pessoas se levantavam com acusações levianas contra o apóstolo. E o desejo dele é não ser envergonhado e poder pregar o evangelho com ousadia. Paulo desejava pregar a palavra de Deus com ousadia e não ser envergonhado pelas calúnias, pelas acusações levianas, pelas as acusações dos seus compatriotas judeus, pelas calúnias dos romanos, dos pagãos. Ele não se deixava abalar com isso. Ele sabia que Cristo estava cuidando dele. Ele sabia que ele tinha expectativa e esperança de seguir adiante e que não seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tinha ousadia. Paulo olhava para o futuro e tinha ousadia, tinha esperança, tinha expectativa. Talvez, muitas das vezes, a nossa expectativa, a nossa esperança futura, ela se vai. Muitas das vezes, não olhamos mais para o amanhã, diante das dificuldades. Contudo, Paulo sabia que Cristo estava com ele, por isso que ele avançava. Paulo tinha esperança futura. Paulo tinha esperança no amanhã. E é assim que devemos ser. É assim que devemos avançar. Avançar olhando para Cristo, sabendo que Cristo está conosco. Sabendo que Cristo nos defende das calúnias, das difamações. Sabendo que Cristo está com o seu povo e devemos prosseguir pela causa do Evangelho. Era isso que o apóstolo estava fazendo. Era isso que Paulo estava fazendo. Olhe comigo, atente comigo agora para o verso de número 21 ao verso de número 26, onde Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz muito fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário,
e por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo aqui ele não estava indeciso entre viver e morrer. Muitas vezes, pela uma leitura rápida do texto, podemos pensar isso, em que ele estava indeciso ou muitas vezes desejando a morte. Mas de maneira nenhuma, irmãos. Paulo ele está apontando para a eternidade que o aguarda. Paulo sabia que ele tinha uma esperança, que se ele fechasse os olhos, ele estaria com Cristo. Contudo, ele sabia da sua responsabilidade de propagar o Evangelho. Muitas vezes, irmãos, o nosso ego, a autocomiseração, nos faz murmurarmos diante de Deus como Jonas. Nos faz pedir a morte diante de Deus como Jonas fez. Contudo, essa não deve ser a motivação das nossas vidas. Isso não gera alegria em nosso coração. Paulo estava alegre. Paulo estava feliz, porque ele sabia que o seu viver era para a glória de Deus. Mesmo que aquilo fosse árduo, mesmo que aquilo resultasse em cadeias, em açoites, em perseguição, em calúnia, Paulo sabia o prazer que ele tinha em pregar a palavra de Deus. E ele fazia isso porque ele tinha uma esperança eterna. Ele fazia isso porque ele tinha uma esperança que vai além dessa vida. Paulo fazia isso porque ele não era um homem apegado a esse mundo, mas ele era um homem apegado à eternidade. E ele sabia que as suas cadeias, que os seus açoites, que a sua perseguição resultaria na glória do nome de Cristo Jesus. Resultaria no nome de Cristo proclamado. O verso 25 diz: e convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo tem como prioridade de sua vida pregar o Evangelho. No verso 26 ele diz: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo está dizendo aqui: irmãos, eu sei que eu preciso ficar com vocês. Ora, se eu morresse, seria muito melhor, porque eu estaria com Cristo. E isso é o que eu mais almejo. Contudo, eu sei a necessidade que vocês têm de ouvir a palavra de Deus. Eu sei a necessidade que vocês têm de amadurecer na fé cristã. E por isso eu ficarei convosco, para que Cristo seja glorificado em vosso meio. E por isso eu ficarei convosco, para ver o amadurecimento de vocês na fé. É isso que o apóstolo diz. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo ele tem alegria, porque ele sabe que a sua alegria está a servir ao Cristo que o chamou. Ele sabe que a sua alegria está no Cristo que o chamou. Paulo olha para o passado e vê a soberania de Deus sobre sua vida. Paulo olha para o presente e vê a oportunidade de servir a Cristo. Paulo olha para o futuro, vê a eternidade e vê que todos os seus dias serão para a glória de Deus e para que Cristo seja glorificado. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui que a sua alegria estava em proclamar o Evangelho. A sua alegria estava em morrer para si mesmo e Cristo ser visto em sua vida. Era essa alegria que motivava o apóstolo Paulo, mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das dificuldades. Gostaria de trazer algumas aplicações para nós nessa noite. Talvez você tenha olhado para o seu passado com tristeza, com rancor. Talvez o seu passado não tenha sido como o do apóstolo Paulo. Talvez você tenha sofrido por outras causas que não são o Evangelho. Mas talvez você tenha sofrido pelas suas escolhas ruins, por pessoas que lhe machucaram, por vícios, por dores. Contudo, mesmo diante das adversidades do seu passado, Deus lhe conservou. Você está aqui hoje. E com certeza a soberania de Deus esteve sobre sua vida até o dia de hoje. Não guarde rancor do passado. Paulo poderia estar culpando aqueles soldados. Paulo poderia estar culpando, inclusive, até a Deus, diante daquela situação. Mas Paulo entendia que Deus estava cuidando dele. Não olhe para o seu passado
com rancor, com dor, se culpando ou culpando a outras pessoas. Não olhe para o seu passado de uma maneira com que você fique se martirizando, mas veja a soberania de Deus sobre sua vida. Veja o Deus que lhe preservou, mesmo das escolhas erradas, mesmo diante das motivações erradas, mesmo diante das calúnias, das perseguições. Deus lhe perseverou até hoje. E se você está aqui hoje, é porque esse Deus se importa com você. E em sua soberania, esse Deus que está acima do tempo, Ele lhe escolheu e lhe trouxe até aqui. Pelo seu amor por você. Não olhe para trás, se martirizando, mas veja a soberania de Deus. Quem sabe poderíamos estar mortos, mas Deus nos trouxe até aqui. É esse o nosso Deus. Olhe para o seu passado, não se martirizando, não se culpando, não culpando outras pessoas, não culpando a Deus, não culpando o diabo, porque muitas vezes queremos botar a culpa no diabo de coisas que o diabo tem nada a ver. Mas olhe para o seu passado, crendo na soberania de Deus. Crendo na soberania de Deus. Vendo o Deus que lhe guardou e lhe trouxe até aqui, mesmo com suas imperfeições, mesmo com as suas falhas, mesmo com os desafios, as calúnias, esse Deus lhe trouxe até aqui. E esse é o sinal que Ele cuida de você, que Ele se importa com você. Lembre sempre disso. Não olhe o retrovisor com mágoa, com dor. Olhe para o retrovisor vendo a soberania de um Deus que cuida de você. Um Deus que lhe deu os livramentos. Um Deus que tem zelo pela sua vida. Olhe dessa maneira. Talvez, assim como o apóstolo Paulo, você tenha sofrido também, em um passado próximo, pelo Evangelho. Talvez familiares tenham lhe caluniado porque você é crente. Talvez amigos se afastaram de você porque você está servindo a Deus. Contudo, mesmo diante das oposições, não tenha seu foco nisso. Não tenha seu foco nesses opositores, mas olhe para Cristo e se alegre no progresso do Evangelho. Paulo ele estava contente e feliz pelo progresso do Evangelho. Veja que Deus está lhe usando, Deus se revelou a você. E diante disso, Deus está sendo glorificado em sua vida. E você precisa se alegrar no progresso do Evangelho. Se alegre no progresso do Evangelho. Veja a soberania de Deus em sua vida, lhe conduzindo para as verdades das Escrituras. Veja isso. Analise isso em sua vida. Eu não sei também como você chegou aqui hoje. Talvez hoje possa ter sido um dia ruim para você. Talvez hoje você tenha passado por situações ruins. Talvez você esteja vivendo por situações presentes que são ruins para a sua vida. Talvez você esteja na adversidade. Contudo, não olhe para os desafios. Olhe para o Deus que lhe salvou. Olhe para o Deus que lhe resgatou. Tem um ditado que diz, um ditado muito popular que diz, se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada. Olhe para a situação da sua vida pela perspectiva do Evangelho. Paulo estava naquela situação, ele estava preso. Mas ele estava alegre, porque até os guardas ele estava pregando para aqueles homens. Talvez você esteja passando hoje uma situação difícil. O seu presente esteja sendo desafiador. Mas use dessas situações para proclamar o Evangelho. Use dessas situações para ter confiança em Deus e ser um arauto de Deus em meio às adversidades. Tenha esperança nesse Deus. Tenha esperança em Deus. Contudo, irmãos, faça isso olhando para o seu coração, sondando as suas motivações. Talvez temos aqui alguma pessoa que se sinta vocacionada para o ministério da palavra, para pregar o Evangelho. Contudo, devemos ter fidelidade à palavra. Somos chamados a isso. Mas mais do que isso, devemos ter a motivação correta do nome de Cristo ser glorificado. Existia ali na igreja em Roma pessoas que estavam pregando o Evangelho, mas com a motivação errada. Pessoas que estavam pregando o Evangelho por inveja, por competição. Sonde as motivações do seu coração. Talvez você está fazendo a obra de Deus e exteriormente se esteja fazendo de uma maneira correta, mas as suas motivações estão erradas. Faça isso com amor.
Peça o amor de Cristo sobre sua vida. Peça o amor pelas almas perdidas sobre sua vida. Faça isso dessa forma. Não por qualquer outra motivação, mas pelo amor de Cristo, o Cristo crucificado, que nos comprou pelo seu sangue, por essa motivação. É isso que deve nos motivar. É essa a verdadeira motivação que devemos para servir ao Senhor. Por último, irmãos, eu gostaria de trazer a última aplicação. Talvez você não veja alegria no seu futuro. Talvez você não tenha nenhuma perspectiva para o amanhã. Talvez você veja o seu amanhã como incerto. Paulo, ele olhava para o futuro e ele via a eternidade. Ele via que estava caminhando em direção ao seu alvo, que era Cristo. Talvez você não tenha essa alegria. A alegria da salvação. Talvez você não tenha essa certeza de uma eternidade com Deus. Por isso, nesse momento, é o próprio Deus que lhe chama. Arrependa-se dos seus pecados. E receba a Cristo como Senhor da sua vida. E tenha uma esperança eterna. Tenha uma perspectiva de vida eterna. É o Senhor que lhe chama nessa noite. É o Senhor que lhe chama para a comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer lhe dar uma perspectiva de uma vida não apenas do amanhã, mas de uma eternidade. Paulo, ele estava avançando, porque o seu olhar estava na eternidade. Paulo, ele avançava, mesmo diante das adversidades, porque o seu olhar estava na eternidade. Talvez você não tenha certeza de quando você morrer, quando seu prazo de validade acabar, talvez você não tenha certeza para onde você vai. Mas Cristo pode lhe dar essa certeza hoje. Arrependa-se dos seus pecados em crer em Jesus Cristo. Cristo pode trazer essa convicção hoje ao seu coração. Arrependa-se dos seus pecados e tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o melhor caminho. Isso é a esperança do amanhã. É isso que deve nos alegrar, irmãos. É nisso que deve estar a nossa alegria. Gostaria de concluir encerrando com a biografia de José Manuel da Conceição, o padre protestante, o primeiro pastor brasileiro. Conceição, ele era um homem que tinha um coração missionário. E em todas as paróquias onde ele foi padre, depois que ele foi ordenado pastor, ele ia lá pregar o evangelho. Em todas aquelas cidades, ele ia lá pregar a palavra de Deus. Ele foi diagnosticado com uma doença. Mas mesmo diante da doença, ele não parou de proclamar o evangelho. E em uma das suas viagens missionárias, ele foi preso por não ter dinheiro e estar com as roupas desagradáveis naquele ambiente. E ele sendo preso, após ele ter sido preso, ele foi encaminhado para uma enfermaria militar. E naquela enfermaria ele estava sendo cuidado, descobriram quem ele era, e ele ali, mesmo diante daquela adversidade, ele estava pregando a palavra, e um major, o Major Augusto Faustino de Souza, chefe da enfermaria, aquele homem se converteu ao evangelho. Aquele homem depois se converte ao evangelho. Conceição, ele morreu. Ele pediu em um momento, as pessoas que estavam cuidando dele, dizem que ele pediu ali um momento para conversar sós com Deus. E ali naquele momento ele morreu. Contudo, em suas palavras, ele diz sobre nós, que somos a herança do ministério de Conceição. O primeiro pastor brasileiro, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro também. Conceição, ele diz, o bem-estar da minha pátria, a moralização da sociedade, cuja felicidade só o evangelho pode assegurar, e a salvação eterna dos homens, são os fins que tenho em vista. Estou nas mãos de Deus e à disposição de todos a quem possa servir do evangelho de Jesus Cristo. Conceição, ele morreu numa situação difícil, mas eu não tenho dúvida que, assim como o apóstolo Paulo, ele morreu alegre. Ele morreu com alegria que esse mundo não pode dar. E é dessa alegria, irmãos, que devemos desfrutar. É nessa alegria que devemos viver. Eu e você somos chamados a viver nessa alegria.